Olá pessoas, vamos aqui começar mais um vídeo para esse nosso projeto do Enfoca no Enem. Esse vídeo ele vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, vocês vão reparar que a gente vinha fazendo sempre uma questão de história, uma questão de sociologia e um vídeo para cada, e abordando sempre temas diferentes em história e sociologia. Nesse simulado, a gente aumentou o número de questões, foram 2 de história, 2 de sociologia, mas a gente vai fazer um vídeo só, porque as 4 questões, né, juntando as 2 de história com as 2 de sociologia, abordavam o mesmo tema, que é a participação dos afrodescendentes na história e na sociedade brasileira. Então a gente vai discutir nesse vídeo alguns temas relacionados a esse tópico e a gente vai, dar informações do ponto de vista histórico, mas que também vão nos ajudar a compreender um pouco de algumas questões relacionadas à participação do negro na sociedade brasileira atual. Então, outra diferença que a gente vai ter nesse vídeo é que os vídeos anteriores eu começava mostrando a questão, partia da questão para uma discussão, mostrava a discussão histórica ou a discussão da sociologia sobre esse tema, e no final respondia a questão. Hoje eu vou partir direto para as discussões, vai ser uma aula, vai ter mais uma cara de aula, não tanto de resolução de questão, e no final a gente conversa sobre as questões. E algumas coisas que eu não vou abordar nessa aula, no início do vídeo, eu vou abordar diretamente nas questões, vou discutir diretamente lá, tá ok? Então a gente vai falar sobre os africanos e os afrodescendentes no Brasil. E a gente vai falar um pouco dessa participação dos africanos e afrodescendentes na história e na sociedade brasileira e relacionar um pouco com a imigração europeia, que o início da migração europeia, não dos portugueses colonizadores, mas dos migrantes europeus no século XIX, quando começam a vir alemães, italianos, espanhóis e etc, 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 isso tem a ver com a forma com que a sociedade brasileira lidou com os negros no século XIX. E a gente vai entender isso ao longo desse vídeo. Primeiramente, a gente vai tentar desmistificar ou tirar do senso comum ou corrigir algumas informações que vêm sendo veiculadas aí nos últimos anos através de redes sociais e tudo mais, que não passa, na verdade, de grandes desinformações ou como tem se chamado atualmente de fake news, que é uma pergunta que muitas pessoas usam a resposta para desvirtuar um pouquinho das discussões sobre o negro na sociedade brasileira, que é como os portugueses conseguiam escravos. Vocês vão reparar também que ao longo do vídeo a maioria dos slides são perguntas, e a gente vai responder perguntas ao longo do slide, ao longo do vídeo. A gente precisa entender, pessoal, que a escravidão ela existe praticamente desde que existem sociedades humanas. Praticamente desde que existem estados, desde que existem lugares com governos. Então, assim, desde o início da antiguidade, talvez ainda na pré-história. Na pré-história a gente não tem registros, assim, com certeza, mas já na antiguidade, as primeiras sociedades da antiguidade já tinham escravos. E a escravidão existiu no mundo oficialmente até o século XIX. No final do século XIX, o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. E informalmente ela ainda existe até hoje. Ainda é uma preocupação em vários países, inclusive no Brasil, de se combater o trabalho escravo, ou o trabalho análogo à escravidão, que não é propriamente escravo, mas tem características parecidas com a escravidão. Então a escravidão ela sempre existiu. A grande questão é que no Brasil, graças ao comércio português de escravos e depois comércio inglês e de outros países também que comercializaram escravos africanos, ele acabou se transformando. Então, a escravidão que a gente teve no Brasil, ela foi diferente da escravidão que tinha na antiguidade, na Grécia Antiga, por exemplo, no Egito Antigo, quando os hebreus foram escravizados, ou a escravidão que existia na própria África, na época que os portugueses começaram a trazer africanos para vendê-los como escravos no Brasil.
Aliás, eles começaram a comercializar escravos muito antes do descobrimento do Brasil. Foi no século XV eles já começaram a comercializar escravos em diferentes regiões da Europa, com o Oriente, e aí depois que a América e o Brasil foram dominados pelos europeus, eles começaram a vender esses escravos no Brasil. O que acontece? Na África, a escravidão era relativamente comum. Então, os próprios reinos africanos tinham seus escravos. Só que como que era essa escravidão? Quando dois reinos ou duas comunidades, dois povos africanos, enfim, entravam em guerra, era comum que o povo vencedor escravizasse os prisioneiros daquela guerra. Os soldados aprisionados eram escravizados. Essa é a forma mais comum de se conseguir escravos desde a antiguidade, através de guerras. O Império Romano conseguia escravos fazendo prisioneiros de guerra. Só que como que esses escravos eram tratados? Em alguns contextos históricos, em alguns contextos culturais, os escravos já eram vistos como mercadorias, ou como ferramentas, ou como seres humanos de classe inferior, ou até eram comparados a ferramentas, a instrumentos de trabalho ou a animais, como se nem fossem humanos. Na Grécia Antiga, por exemplo, Aristóteles definia os escravos como ferramentas que falavam. Então, assim, essa ideia de que o escravo não é exatamente humano já existia. Mas mesmo nesses contextos em que a humanidade do escravo era questionada, geralmente, o trabalhador escravo ele não era associado a trabalhos forçados. O escravo associado a trabalho pesado e a trabalhos forçados, ele tem muito a ver com a imagem que a gente construiu do escravo no Brasil, porque era essa a função do escravo no Brasil. Dentro das comunidades africanas, ou em outras partes do mundo, ou em outras épocas, o escravo ele era incorporado a uma família, ou a uma comunidade, ou a alguma aldeia, para ajudar no trabalho. Então ele era obrigado a trabalhar, mas ele era incorporado à comunidade. Então era como se ele fosse uma espécie de um estrangeiro prestando um serviço para aquele povo. Que ele não recebia salário, ele não fazia isso de forma voluntária. Mas era como se fosse um estrangeiro prestando um serviço. Em alguns casos, ele era tratado de fato como um membro da família. Dá para comparar se ele era tratado como um membro da família, assim como hoje em dia tem gente que trata animal de estimação como membro da família. Mas em alguns casos, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, na África, o escravo, às vezes ele recebia herança do seu dono, às vezes era tratado como um filho mesmo, como parte da família. Então o escravo era alguém incorporado para trabalhar na comunidade. No Brasil, que o escravo é visto exclusivamente como mercadoria. Ele é exclusivamente uma mercadoria. Então, olhar para o escravo como parte da família era impensável. O escravo ele era uma ferramenta, era uma mercadoria, ou, na melhor das hipóteses, um animal. Mas ele não era visto como alguém da família, alguém que podia ser bem tratado. Claro, vai ter donos de escravo e donos de escravo, mas a grande diferença da escravidão que existiu no Brasil para outras formas de escravidão que a gente conhece é o fato da humanidade do escravo ser absolutamente irrelevante. Eles não eram tratados como seres humanos, eles eram vistos exclusivamente como mercadorias, certo? Então isso é completamente diferente da escravidão na África. Que aí muitos dizem, né? Na África eles já eram escravos, eles já eram acostumados à escravidão na África, não foi cruel trazê-los para o Brasil, não. Primeiro, eles não eram acostumados à escravidão na África, eles foram escravizados contra a vontade. Segundo, o tipo de escravidão na África era diferente, que eu acabei de explicar. Então, no Brasil, eles não eram tratados como seres humanos, eles não tinham a sua dignidade como ser humano respeitada. Na África, eles tinham. Eles eram obrigados a trabalhar, não tinham liberdade, mas não eram tratados como não humanos, ok? Outra desinformação é que, assim, tem muita gente que diz assim, os portugueses invadiram a África, escravizaram povos africanos e trouxeram para o Brasil. Não, os portugueses não invadiram a África. Até porque os reis e reinos africanos eram extremamente poderosos no contexto em que os portugueses estavam iniciando o comércio com a África.
Então, os portugueses não entraram no interior do continente africano, pelo menos durante boa parte ali do período em que o Brasil foi colônia, em que o Portugal vendia escravos para o Brasil. Só muito depois que os europeus, só no século XIX que os europeus vão de fato invadir a África, entrar na África e dominar territórios. Antes disso, não. Os portugueses só podiam ficar no litoral da África, porque os reis não deixavam eles entrar no interior. E aí vão dizer de novo, então os portugueses não tinham culpa. Eram os próprios africanos que escravizavam outros africanos, os portugueses não tinham culpa nenhuma. Também não é bem assim. Como os escravos eram uma mercadoria muito valiosa para os portugueses instigavam os reinos africanos a abrirem guerras uns contra os outros para que eles conseguissem escravos. Então eles ofereciam vantagens comerciais, ofereciam produtos, ofereciam grandes recompensas, ofereciam grandes valores. Então os portugueses eles não entravam e escravizavam, mas eles incentivavam uns povos africanos a escravizarem outros povos africanos. Então os portugueses sim têm uma participação, eles incentivavam, eles instigavam, porque às vezes contam isso de que os portugueses não escravizavam, só compravam escravos, dá a impressão que eles nem queriam ter escravos, os africanos que forçaram eles, não. Os portugueses incentivavam os reinos africanos a capturarem escravos para serem vendidos para os portugueses, ok? Então, os portugueses sim tiveram uma participação muito importante no aumento da escravidão na África. Eles incentivavam que os africanos escravizassem outros povos também da África para que eles fossem vendidos. A maioria dos escravos africanos, ou melhor, a maioria dos africanos escravizados, porque quando a gente fala escravo, o escravo africano dá a impressão que a pessoa nasceu escrava. Não. Eram pessoas que se tornaram escravas, pessoas que foram escravizadas. Então, a maioria dos africanos escravizados vinha do Brasil, vinha para o Brasil, ou da região da África subsaariana, que a gente chama ali de reinos sudaneses. É uma matéria do segundo ano que a gente fala sobre os reinos sudaneses. Esses reinos sudaneses ficam abaixo do deserto do Saara, região da Guiné, região da Costa do Marfim, região da Nigéria, que são os povos. Essa África subsaariana, ela tem tanto os chamados reinos sudaneses, né? Tem exatamente esse nome, que eram reinos de religião islâmica, eles eram muçulmanos, como também tem o que a gente chama de reinos tradicionais, que tinham as religiões tradicionais da África, que são a base das religiões que surgiram no Brasil, como o Candomblé e a Umbanda, né? São inspiradas nessas religiões africanas do povo Iorubá. E a grande maioria dos escravos que vieram para o Brasil são dessa região. Outra parte dos escravos vinha aqui do centro, mais para o centro, mais ao sul da África. E essa região era ocupada pelo povo Bantu. Então, os Bantu são a segunda etnia mais importante, né? A segunda mais numerosa que veio para o Brasil. Então, a maioria dos africanos que vieram para o Brasil ou eram iorubás ou eram bantus. E a cultura iorubá e a cultura bantu são as bases da cultura afro-brasileira. Como que esses escravos vinham, né? Se vocês procurarem no YouTube, procurarem imagens, vocês vão encontrar várias e várias informações, mas vocês têm que saber que eles vinham amontoados em navios, como mostra esse quadro. Esse quadro, aliás, ainda está dando uma visão assim um pouco humanizada. Era às vezes pior do que isso aí que vocês estão vendo, né? Os africanos eles vinham no porão do navio como mercadoria. A viagem podia durar 2, 3 meses e eles ficavam o tempo todo no porão do navio, às vezes sem ter contato qualquer com a luz do sol, no ambiente abafado, quente, úmido, sujeitos a vários tipos de doença, não tinham banheiro, então eles tinham que fazer suas necessidades ali mesmo e ficar com elas. Então vários africanos nessa viagem morriam. Cerca de 20%, cada 10 africanos escravizados colocados no navio, só 8 chegavam no Brasil. Então 20% das pessoas morriam no caminho.
de várias doenças, de doenças infecciosas, de fome, que a alimentação era muito precária, morriam de depressão. Os africanos tinham uma palavra que era banzo. Banzo, eles consideravam uma espécie de uma doença que fazia a pessoa ficar tão triste, tão triste, tão triste que ela parava de comer e acabava morrendo de fome, que hoje a gente poderia identificar como a depressão que a gente conhece. Então, enfim, as condições eram precárias e fixem essa ideia, eles eram tratados como mercadoria, não como pessoas. Eles vinham para o Brasil trabalhar em diversas funções. A grande maioria trabalhava nas lavouras, primeiro lavouras de cana-de-açúcar, depois as lavouras de café, que eram os grandes, foram, cada uma a seu tempo, os grandes produtos agrícolas do Brasil colonial e imperial. Também trabalhavam em outras lavouras, né, na agricultura de modo geral, trabalhavam na pecuária, mas também trabalhavam nas cidades. Nas cidades existiam várias profissões que eram feitas por escravos. Na prática, qualquer profissão podia ser exercida por um escravo, até de professor, barbeiro, artista, vendedor, qualquer profissão poderia ser exercida por um escravo, inclusive trabalhos domésticos. E eu fiz questão de, nessa imagem, trazer para vocês uma foto de uma escrava aí que era uma babá de uma criança branca, para vocês verem que a escravidão não é algo tão antigo assim. Eu acho que percebe-se um pouco melhor que a gente está falando de uma coisa relativamente recente na história do Brasil, tem pouco mais de 100 anos que a escravidão acabou, mais precisamente 131 anos. Não é, em termos históricos, não é tanto tempo assim. E quando a gente mostra fotografias de escravos, eu acho que isso fica claro, que normalmente a gente vê escravo em desenho, em quadro, em pinturas, mas quando a gente vê fotos de escravos, ajuda a gente a perceber que isso não é tão distante na história do Brasil. E assim, os escravos estavam espalhados por todo o Brasil, principalmente no Nordeste, né? Primeiramente no Nordeste, que é onde tinha as lavouras de cana-de-açúcar, a primeira grande produção do Brasil, mas depois se espalharam por todo o Brasil, todo o território. E tinha também um tipo de escravo que era o escravo de ganho, que era uma espécie de prestador de serviço. Uma pessoa podia ser dona de um escravo que era bom em fazer alguma coisa. Aí esse escravo era contratado para trabalhar para uma outra pessoa, essa outra pessoa pagava para o escravo pagava uma parte do que ele ganhava para o seu dono. Então alguns escravos usavam isso para juntar dinheiro e comprar a sua liberdade. E outra informação interessante é que nas cidades os escravos tinham maior mobilidade, então eles circulavam mais pela cidade, por isso eles tinham mais condições de se conversar, de comunicar e de criar estratégias de resistência política contra a escravidão. No ambiente rural, a principal estratégia era a fuga, né? Que daí que surgem os mucambos e os quilombos, que eu vou falar deles daqui a pouco. Essa imagem, pessoal, é interessante para mostrar um pouco do que era a sociedade brasileira, tanto na colônia e ainda já depois da independência. Lembrem-se que o Brasil continuou sendo escravista até pouco antes de se tornar república. A escravidão acabou em 1888, a república foi proclamada um ano depois, em 89. Então, não não é distante no tempo, e a maior parte da história do Brasil, se a gente considerar todo o período colonial, a maior parte da história do Brasil foi com a escravidão. E esse quadro mostra um pouco como era essa sociedade. A gente tem aqui escravos domésticos, né, servindo aos seus senhores durante o jantar, e percebam que tem crianças, né, filhas de escravos e que também serão escravas, e é que elas estão sendo tratadas até com certo carinho pela dona. Mas percebam que a atitude da dona dando comida para a criança escrava aqui perto da mesa não é muito diferente da atitude que às vezes a gente tem com o cachorro. Quando a gente está comendo, o cachorro vem perto pedir e a gente dá um pedacinho da comida para o cachorro. Então percebam que assim, até pode ter uma relação de afeto, mas é uma relação de afeto semelhante ao afeto que a gente tem a um animal doméstico. Claro, como eu disse, não são todos. Existem donos de escravos que vão ser humanistas, que não vão aplicar castigos físicos, que vão ter
uma visão um pouco mais humana dos escravos, e alguns até vão ser contra a escravidão, vou comprar escravos para libertá-los. Mas esses, infelizmente, não é a exceção, não a regra. A regra eram cenas como essa que a gente está vendo na imagem. E como que esses escravos eram controlados? Isso é importante. Se a gente pensar hoje, a população do Brasil, ela é um pouco mais de 50% é formada por afrodescendentes, por negros e mestiços. Mas já na época da escravidão, em algumas cidades brasileiras, havia mais escravos do que donos de escravos, porque precisava-se de grande quantidade de escravos para os trabalhos. Então, algumas cidades tinham mais escravos. Salvador, por exemplo, que até hoje é uma cidade predominantemente de pessoas negras, Salvador tinha, na época da escravidão, mais escravos do que pessoas livres. Rio de Janeiro tinha mais escravos do que pessoas livres. Como é que fazia para controlar? Se os escravos eram maioria, eles podiam se rebelar. Então, você tem dois caminhos para controlar essas pessoas. Você tem o caminho da violência física e você tem o caminho da violência moral, da violência mental. Da violência física, como vocês estão vendo aí nas imagens de cima, castigos físicos. Se o escravo cometia um erro, se o escravo fizesse alguma coisa que o dono não gostasse, ele era violentamente castigado. E era recomendado que se castigasse os escravos para que eles não fizessem coisas erradas de novo. Mas assim, também a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não achar que todo escravo era espancado o dia todo, o tempo todo, porque senão eles não iam suportar. Geralmente escolhia-se algum escravo para servir de exemplo e esse era espancado. Um escravo que fugia muito, cortavam os dedos dos pés, porque sem o dedo do pé você não consegue correr, só consegue andar devagar. Então isso acontecia. Você tem como essa imagem de baixo, que é a máscara de folha de Flandres, escravos que abusavam da bebida, escravos que comiam demais. Você coloca essa máscara, que tem os furinhos só para ele enxergar e respirar. E aí você pode deixar ele um dia inteiro dessa forma, sem poder comer e sem poder beber. Mas esses castigos mais duros eram feitos em alguns escravos para que os outros tivessem medo, para servir de exemplo. Aqui você tem, né, na imagem de cima, do lado esquerdo, vocês vão reparar que é um escravo castigando o outro. Isso é o pelourinho, onde ele está preso é o pelourinho. Tem gente que acha que o nome disso é tronco, que as pessoas ouvem a expressão, vai pro tronco, né, falando pro escravo. Isso não é o tronco, isso é o pelourinho. O tronco é a imagem da direita, onde eles estão presos com os pés, poderiam estar com as mãos presas. O tronco é esse que prende. Onde a pessoa é chicoteada é o pelourinho. E aí vocês estão vendo ali um escravo castigando o outro. Isso era uma das formas de violência intelectual. Você colocar um escravo para castigar outro, você vai fazer com que o escravo que está castigando se sinta muito mal fazendo aquilo. Ou então, você vai colocar o escravo na posição de é melhor eu ser o que castiga do que ser o castigado. Então você cria essas dinâmicas que fazem uma violência mental no escravo. E também a questão da outra forma de violência mental e de controle mental sobre os escravos. Dizer que eles são inferiores, dizer que eles são preguiçosos, dizer que eles precisam de castigo, ou dizer que eles são infantilizados, que eles são inocentes, ou dizer que eles são sexualmente muito mais ativos do que o branco. Tudo isso é assemelhar a característica de animal, assim. Animal que não consegue controlar seus instintos, animal que não consegue controlar seus desejos. Ou dizer que os escravos, porque não sabiam falar direito português, eram intelectualmente inferiores. Não é que eles eram intelectualmente inferiores, eles foram tirados das suas terras em que eles falavam línguas completamente diferentes, até se acostumar à língua, à cultura, aos costumes do Brasil. Você tinha eles tinham essa dificuldade. A palavra boçal, que hoje em dia a gente usa para xingar uma pessoa, para dizer que ela é grossa, estúpida, ignorante, seu boçal. Boçal era a palavra que se usava para designar os escravos que ainda não falavam português. Porque eles chegavam, não conseguiam se comunicar, não entendiam nada do que estava acontecendo. Essa palavra identificava esses escravos, eles eram os boçais. Então, você tem toda essa dinâmica de exercer uma violência
física e uma violência mental para que a parte branca e europeia da população, ou de origem europeia da população, tenha controle sobre a parte negra, escravizada da população, para que não haja uma revolta. Como aconteceu, por exemplo, no Haiti, a independência do Haiti, depois pesquisem na internet, a independência do Haiti foi feita pelos escravos haitianos, que eram a maioria da população na ilha de Santo Domingos. Eles expulsaram os colonizadores franceses, proclamaram a República do Haiti. Depois vejam com detalhes na internet. Os escravos aceitavam tranquilamente esses castigos, essa violência, essa condição? Não, eles tinham várias estratégias. Tinha algumas revoltas mais pontuais, do tipo matar os seus senhores, juntar vários escravos numa fazenda e matar o senhor, matar o capataz da fazenda. Acontecia, não era muito comum, porque né, as tropas do governo poderiam trucidar esses escravos, mas podia acontecer. O mais comum era que eles fugissem. Nunca houve no Brasil uma grande revolta organizada, assim, deles se armarem, irem para a rua, atacarem. Não, nunca chegou a ter uma grande revolta desse tipo. A mais próxima disso foi a revolta dos malês, mas ela foi descoberta antes que os escravos fossem para a rua. Ela aconteceu em 1835. Eles planejaram tomar a cidade de Salvador, mas horas antes de iniciar a revolta, eles foram presos, porque alguém denunciou. Provavelmente algum dos escravos acabou denunciando. Mas a principal forma de resistência contra a escravidão era a fuga. E esses escravos fugiam, principalmente na área rural, eles fugiam para os mucambos. Mucambos eram aldeias, que eles formavam comunidades afastadas das grandes fazendas ou das cidades, em que ali eles conseguiam viver mais ou menos como eram seus costumes na África. E essas aldeias, os mucambos, formavam uma espécie de confederação. E a união de vários mucambos formava os quilombos, os famosos quilombos. Então, o quilombo era uma espécie de federação de mucambos. E o que é interessante é que alguns desses quilombos cresceram tanto que eles chegaram a ter populações semelhantes à população de cidades importantes do Brasil na época. E é interessante também que esses quilombos cresceram de tal forma que não eram só escravos fugitivos que viviam ali. Às vezes brancos pobres, né, que não tinham emprego, iam para essas comunidades. Às vezes indígenas iam para essas comunidades. Então elas eram comunidades um pouco maiores. E também muito interessante é que os quilombos eram inseridos na economia da colônia. Muitos quilombos plantavam e vendiam o fruto das suas plantações para os fazendeiros das regiões próximas. E compravam produtos, compravam armas, compravam utensílios domésticos, enfim, produtos os mais variados dos comerciantes que viajavam pelo Brasil e eles estabeleciam contatos comerciais com os quilombos. Claro que o governo, claro que os grandes donos de escravos, não gostavam disso, eles queriam acabar com os quilombos e acabaram contratando bandeirantes para invadir os quilombos e destruir os quilombos e matar ou reescravizar essas pessoas. Mas os quilombos eles tinham uma participação. Então é interessante a gente perceber que os negros, ainda na época da escravidão, eles não eram simplesmente vítimas que sofriam passivamente sem fazer nada. Eles tinham estratégias de resistência. E quando a gente pensa nos negros como sendo agentes históricos, como sendo participativos na história do Brasil, a gente percebe que eles têm um certo protagonismo. E aí a gente vai começar a olhar não só para o negro como aquele que sofre calado, mas como aquele que luta, aquele que resiste. Então, aquele que tem participação. Então, aquele que tem importância histórica. Ok? Então, isso é uma forma de valorizar a participação dos negros na história do Brasil. Perceber que eles tinham estratégias de lutar contra a escravidão. O maior dos quilombos que a gente teve no Brasil foi o Quilombo dos Palmares, que ficava ali entre Alagoas, Pernambuco e Sergipe.
foi o maior quilombo, ele tinha 11 mucamos, milhares de habitantes, e cada um desses mucambos tinha um líder, um chefe, e esses chefes escolhiam um rei do quilombo, e o mais conhecido rei do quilombo dos Palmares foi o Zumbi dos Palmares. Então, essa estrutura de várias aldeias, cada uma com um líder, e esses líderes elegem um rei, é uma forma de organização política que existe na África. Aliás, que existe na África até hoje em alguns lugares, né? Mesmo os países africanos hoje sendo nações modernas, com um presidente da república eleito, existem países que têm comunidades lideradas por reis locais, que têm uma importância política, que têm uma liderança dentro do país. E o Quilombo dos Palmares tinha essa organização, aldeias, cada uma com seu chefe, e esses chefes elegiam um rei de todo o quilombo. Como que a escravidão acabou no Brasil? Essa é uma história bem interessante. O que as pessoas normalmente ouvem? A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que era super boazinha, foi lá, ficou com dó dos escravos, assinou a Lei Áurea, acabou com a escravidão. Não foi assim. Em 1815, ainda o Brasil fazendo parte do Império Português, a Inglaterra começou a pressionar os países da América a acabarem com a escravidão. Resumindo bem curto, a Inglaterra teve Revolução Industrial, para a Inglaterra era importante aumentar seu mercado consumidor. Escravo não é consumidor, trabalhador assalariado é consumidor. Então acabar com a escravidão era bom para a economia dos países industrializados, como era a Inglaterra. Então a Inglaterra começa a querer acabar com a escravidão. Antes a Inglaterra vendia escravos, aí um dia ela percebeu que valia mais a pena que os escravos virassem consumidores, aí resolveu combater a escravidão no mundo. Então, em 1815, a Inglaterra proibiu o comércio de escravos ao norte da linha do Equador. Então, isso já limita a circulação de navios trazendo escravos da África para a América. Em 1831, com o Brasil já independente, no final do governo de Dom Pedro I, Dom Pedro proíbe o tráfico de escravos, porque quando o Brasil se tornou independente, para ter apoio da Inglaterra, Dom Pedro I se comprometeu a acabar com a escravidão no Brasil. Só que ele nunca fez nada para acabar com a escravidão no Brasil. E criou essa lei que proibia o tráfico de escravos. O tráfico de escravos é o comércio de escravos. Só que essa lei nunca foi cumprida. Essa lei nunca valeu no Brasil. A lei foi criada, mas ela nunca foi colocada em prática. Como ela foi criada para dar uma satisfação para os ingleses, mas nunca foi colocar em prática, daí surgiu a expressão de fazer uma coisa para inglês ver. Essa lei foi feita para os ingleses verem que o Brasil estava acabando com a escravidão, mas na verdade não estava acabando coisa nenhuma, daí que vem essa expressão. Em 1845, a Inglaterra estabelece uma lei que é o Bill Aberdeen. A Inglaterra era o país mais poderoso do mundo no século XIX, e ela dominava os mares, tinha a maior marinha do mundo. E aí essa lei na Inglaterra autorizava os navios ingleses a atacarem navios que levavam escravos. Então qualquer navio navegando pelo Oceano Atlântico podia ser afundado pelos navios da marinha inglesa se eles percebessem que esses navios estavam transportando escravos. Percebam que é uma lei estranha, né? A Inglaterra, em qualquer navio do mundo, eles podiam afundar, né? É como se a Inglaterra realmente fosse dona do mundo. Né? Mas, enfim, essa lei dificultou muito o tráfico de escravos para o Brasil. Mas, mesmo assim, o Brasil continuou trazendo escravos da África. Até que em 1850, a coisa ficou muito complicada, né, para trazer escravos da África. E, nesse meio tempo, escravos, libertos, né, que eram escravos que foram libertados, negros que nasceram livres, mestiços, enfim, várias pessoas ligadas à população negra de alguma forma, mas principalmente os próprios negros, começaram a pressionar pelo fim da escravidão. Então, ao longo do século XIX, essas ideias foram se difundindo. Então, começam a pressionar, pedir o fim da escravidão, as fugas de escravos começam a aumentar, pensadores negros,
advogados, médicos, políticos negros escrevendo artigos nos jornais contra a escravidão, falando do absurdo disso, dizendo que o Brasil queria se modernizar, mas continuava com esse costume antigo e terrível. Começam as pressões. Até que em 1850 é assinada a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz acaba com o tráfico negreiro da África para o Brasil, ou seja, a partir de 1850 o Brasil não podia mais importar escravos. O que se imaginava? Se o Brasil parar de trazer escravo da África, acaba a escravidão no Brasil, no dia seguinte. Acabou no dia seguinte? Não. O que os fazendeiros começaram a fazer? As fazendas que estavam falindo por algum motivo tinham que vender seus escravos. Então os fazendeiros das fazendas que estavam enriquecendo começaram a comprar escravos de outras fazendas. Claro que isso tem um problema. Se você não está trazendo escravos da África, você só conta com os escravos que nascem no Brasil. Então a velocidade de reposição da mão de obra africana, aliás, de mão de obra escrava, que no caso não seria africana, né? Seria de brasileiros negros escravos. Essa mão de obra não crescia, então o preço do escravo começou a aumentar porque começou a ficar cada vez mais raro. Mesmo assim, em 1871, vai acabar a escravidão no Brasil? Não. Mas começam-se a criar leis para ir acabando aos poucos, para tentar, assim, amenizar as críticas, as reclamações, os protestos contra a escravidão. Em 1871 é criada a Lei do Ventre Livre. A partir da data da assinatura da Lei do Ventre Livre, todo filho de escravo nascido seria considerado livre. Então, todas as crianças que nascessem de mães escravas a partir de 1871 eram consideradas livres. Que antes nasceu de mãe escrava, você é escravo. Você pertence ao dono da sua mãe. Só qual que é o problema? A criança nasceu livre, mas a mãe continua escrava. Para a criança ficar com a mãe, ela depende do dono da mãe. Por depender do dono da mãe, acaba que ela continua trabalhando para o dono da mãe. Na prática, ela só seria livre quando se tornasse maior de idade. E, vocês são espertos, vocês vão fazer as contas, nenhuma criança que nasceu em 1871 se tornou maior de idade antes da abolição da escravidão no Brasil. Então essa lei do ventre livre, na prática, não libertou ninguém. Outra lei em 1885, a lei dos sexagenários. Todo escravo que completasse 65 anos de idade automaticamente estava livre. Só que aí você tem 3 problemas. Primeiro, a expectativa de vida da população brasileira, a média da expectativa de vida, não chegava a 65 anos, era bem menor. Segundo, a expectativa de vida de um escravo era ainda menor. A média de idade que os escravos atingiam no Brasil era algo em torno de 30 a 35 anos. Então era muito difícil um escravo chegar a 65 anos e se tornar livre. Terceiro problema, aos 65 anos de idade, uma pessoa que foi escrava a vida inteira, não teve direito, nem chance, nem condições de juntar absolutamente nada. O dono dela vira para ela e fala, agora você é livre. E aí? Para o dono é uma maravilha, porque ele tem uma pessoa idosa que não tem condições de trabalhar, ela ficou livre, ele não tem mais que sustentar essa pessoa. Mas ela vai viver do quê? Então, na prática, essa lei dos sexagenários não resolvia o problema da escravidão, porque os poucos que chegavam a essa idade preferiam continuar sendo escravos e morrer escravos do que serem livres e morrer de fome. Em 1888, após toda a pressão de todos os políticos, pensadores, ativistas negros ou simpatizantes da ideia da abolição, o Congresso brasileiro, os deputados, os senadores começam a discutir o fim da escravidão. Além de toda a pressão dos próprios negros no Brasil, você tem as pressões econômicas. A Inglaterra, que era a maior parceira econômica do Brasil, pressionando pelo fim da escravidão, e os próprios fazendeiros, porque o preço do escravo está muito alto, e já desde 1850 não dá para trazer da África. Então eles precisavam pensar em formas de substituir esse trabalho escravo por um trabalho livre. O trabalho escravo se tornou economicamente inviável no Brasil. Era mais vantajoso você contratar um trabalhador do que gastar o valor equivalente a comprar uma fazenda para comprar um escravo. Chegou um momento ali na década de 80 do século XIX que um escravo jovem, forte, valia mais do que uma fazenda.
Aí você precisa de escravo para trabalhar na sua fazenda, você vai vender a sua fazenda para comprar um escravo, não faz sentido. Então, por isso também que antes de 1888, várias cidades do Brasil libertaram escravos. O Ceará foi o primeiro lugar do Brasil a libertar escravos, o Uruguaiana foi uma das primeiras também a libertar escravos. Mas não é porque esses lugares eram bonzinhos e simpáticos aos negros. Libertaram os escravos porque ninguém mais estava usando mão de obra escrava porque era muito caro. Então não compensava ter escravo. Por isso que esses lugares acabaram com a escravidão. Então, não sei se eu estraguei a memória de alguém, mas Uruguaiana não foi tão boazinha assim. De fato, Uruguaiana acabou com a escravidão antes da Lei Áurea, mas não foi por motivos humanistas, foi por viabilidade econômica. Não fazia sentido ter escravos em Uruguaiana. Em 1888, a princesa Isabel então assina a Lei Áurea, mas o que eu quero que vocês entendam é que não foi uma vontade dela. O Congresso, os deputados, os senadores discutiram durante vários anos como seria o fim da escravidão, discutiram alternativas econômicas ao fim da escravidão e chegaram a um consenso de que os escravos deveriam ser libertados imediatamente e que os antigos donos de escravos não receberiam nada por isso, porque também tinha uma discussão se libertasse os escravos, se os donos dos escravos não tinham que receber uma indenização, porque afinal de contas os escravos eram propriedades. Mas aí decidiu-se que não teria indenização nenhuma. Tudo isso, pessoal, acontece. E por que a princesa Isabel então assina essa lei? Porque Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil, estava doente. E a princesa Isabel, como filha mais velha e herdeira do trono, se Dom Pedro II morresse, a rainha do Brasil seria, ou a imperatriz do Brasil, seria a princesa Isabel. Então ela era princesa regente, ela estava governando em nome do pai dela, que estava afastado por motivos de saúde. Então os deputados do Brasil entregam a ela a Lei Áurea e ela, como chefe do Poder Executivo, sanciona a Lei Áurea, por isso que ela assina, por isso tem a assinatura dela. Então, na verdade, não é uma concessão dela, mas é todo um processo de luta, de reivindicação da população negra, mais um debate político, um debate econômico que resulta na promulgação de uma lei, na criação de uma lei que é sancionada pela princesa regente. Não foi um ato deliberado dela. Pessoalmente, acredito eu que ela era a favor do fim da escravidão. Pessoalmente, eu acho que ela queria acabar com a escravidão. Mas não foi uma vontade exclusiva dela. Foi o resultado de todo um processo de luta e de ação política que resultou no fim da escravidão no Brasil. Ok? O que acontece? O que vai acontecer com esses ex-escravos? Eles foram libertados, e aí? Esse é o ponto. Após o fim da escravidão, o que acontece com eles? Suspense. Enquanto estamos discutindo o fim do comércio de escravos, enquanto a Inglaterra está pressionando no Brasil para acabar com a escravidão, enquanto alguns fazendeiros de algumas regiões do Brasil já estão achando que a mão de obra escrava não está sendo vantajosa, né? Em 1850 tem a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico negreiro, mas não acaba com a escravidão. Né? Os escravos que estão no Brasil, que nascem no Brasil, continuam sendo escravizados. O que não pode mais é trazer escravos de fora. Em São Paulo, né, no Sudeste de um modo geral, os fazendeiros de café tiveram uma ideia para substituir. Quando teve a Lei Eusébio de Queiroz, eles já pensaram, tá, vai chegar uma hora que vai ficar caro esse negócio de escravo e vamos pensar em outras formas de trabalho. Eles encontraram duas soluções. Ou eles compravam escravos das lavouras decadentes do Nordeste, que a produção de cana-de-açúcar estava declinando, os fazendeiros de cana-de-açúcar do Nordeste estavam falindo, então os cafeicultores, principalmente de São Paulo, de alguns lugares de São Paulo, começaram a comprar escravos do Nordeste. Outros pensaram, vai ficar caro demais daqui a pouco, então vamos contratar trabalhadores livres. E quem que eles resolveram contratar? Imigrantes europeus. Então,
nesse momento, a partir de 1850, o Brasil aos poucos começa a incentivar a vinda de imigrantes europeus, não só os portugueses que vinham da época da colonização, mas de toda a Europa. Mas especificamente europeus. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa informação. A gente está falando de europeus. Não estamos falando de japoneses ou de outras regiões da Ásia, não estamos falando de outros lugares da América, não estamos falando de africanos, estamos falando de europeus, ok? Os europeus no século XIX, enquanto o Brasil está passando por isso, a Europa está passando por uma série de crises econômicas, revoluções, algumas guerras, né? A última grande guerra que tem na Europa antes da Primeira Guerra Mundial é em 1871. Então, mas está tendo vários conflitos, problemas econômicos, enfim, uma série de coisas, né? Mudanças políticas. A Europa está meio bagunçada. E muitas famílias estão empobrecendo, estão perdendo emprego, estão perdendo suas terras. Então, um grande número de europeus começa a migrar, começa a viajar para outros países em busca de condições melhores. Nesse período, né, no século XIX, calcula-se que cerca de 70 milhões de pessoas saíram da Europa. Então você tem um grande êxodo da Europa, uma grande quantidade de pessoas saindo da Europa. A maioria dessas pessoas vinha de regiões agrícolas, sobretudo Itália, Irlanda, Espanha, Polônia e Áustria. Depois a Alemanha também vai ter um grande contingente de imigrantes. Mas, enfim, de várias regiões da Europa. Característica dessas populações, geralmente eram pobres, analfabetos e sem qualificação profissional. Se a gente pegar o perfil desses europeus que vieram para o Brasil no século XIX, regiões agrícolas, pobres, analfabetos, sem qualificação profissional, buscando melhores condições de vida. Eles têm um perfil muito parecido com, por exemplo, dos nordestinos brasileiros que migram para o Sudeste e para o Sul. Então, eu também faço questão de dizer isso porque muita gente se orgulha assim, não, porque eu sou descendente de europeu, porque minha família é não sei o quê, olha esse nordestino, que idiota, hahaha. Os seus antepassados europeus no Brasil têm exatamente o mesmo perfil do imigrante europeu que convive com você hoje em dia. Então, a sua origem é a mesma desse imigrante nordestino que está do seu lado. Então, por que você está tratando ele como se ele fosse inferior a você? Perceberam a contradição? Entenderam? Espero que sim. Então, os europeus não eram assim, não vinham os engenheiros, os políticos, os advogados, as pessoas com nível superior, vinham as pessoas pobres, que não tinham oportunidades no seu país. Ok? Só que o que acontece? Os fazendeiros brasileiros queriam ter imigrantes europeus trabalhando para eles, no lugar dos escravos. Só que eles estavam acostumados a ter escravos, não estavam acostumados a ter trabalhadores assalariados. Então eles meio que tratavam esses imigrantes como escravos. O primeiro problema, quando começa a vir imigrantes europeus, os fazendeiros no Brasil começam a pensar, e se essa galera resolve pegar as terras no Brasil que não estão ocupadas, fazer fazendas novas e começam a concorrer com a gente? Não podemos permitir que isso aconteça. Então, em 1850 é criada a Lei de Terras. E percebam que a Lei de Terras é criada exatamente no mesmo ano que a Lei Eusébio de Queiroz. Quando acaba o tráfico negreiro no Brasil, é criada a Lei de Terras. No mesmo momento, no mesmo ano. E o que era essa Lei de Terras? Terras públicas só podiam ser adquiridas por compra. Você não podia chegar num lugar, não tem ninguém nessa terra, vou plantar aqui. Não, não podia. Você tinha que comprar. E você só conseguia comprovar que essa terra era sua se você tivesse uma escritura em cartório, que é algo caro. A terra é cara e o registro no cartório também é caro. Então você só consegue ter registro das suas terras se você tem dinheiro. O que acontece? Negros libertos, mestiços, trabalhadores brasileiros pobres, imigrantes europeus, que eram pobres, não conseguem ter acesso à terra. Então essa parcela da população tem que trabalhar para alguém. E aconteceram coisas muito cruéis do tipo, comunidades quilombolas tinham escritura das suas terras? Não, são expulsas das suas terras. Trabalhadores pobres, libertos, quilombolas eram fugitivos na maioria, mas libertos, que iam lá e
encontravam uma terra ali e tal, às vezes até recebiam, às vezes até tinham comprado a terra, mas não tinham a escritura porque antes não precisava. Aí a pessoa está ali na sua terra, na sua propriedade, mas não tem escritura. Vem o governo e pede escritura. Não tenho. É despejado, é tirado dali. Então tinha essas situações. Então as terras que já eram concentradas nas mãos dos grandes proprietários ficaram ainda mais concentradas no Brasil. Então essa lei de terras, ela concentra a terra no Brasil e impede que os negros que estão sendo libertos e os imigrantes que estão chegando não possam ter acesso a elas. Como eles não têm acesso à terra, eles têm que trabalhar para alguém. E aí, como é que os fazendeiros brasileiros contratavam esses imigrantes? Eles mandavam representantes para a Europa, isso é muito interessante, que iam lá representantes fazer propaganda do Brasil e recrutar pessoas dizendo, eu preciso de... Eles sabiam que na Europa tinha várias pessoas querendo sair por causa das crises, falaram, olha, eu preciso de tantos trabalhadores para um serviço em tal lugar no Brasil, numa fazenda tal, tal e tal. Aí as pessoas iam lá com as famílias inteiras, o homem com toda a sua família, mulher e filhos, assinavam um contrato, pegavam o navio, vinham para o Brasil. E aí o contrato era o seguinte, eles não tinham um salário. Não era um salário. Era assim, eles vinham num regime de parceria. Eles iam trabalhar nas terras e uma parte do lucro das vendas do que era produzido ficava para eles, outra parte para o dono das terras. Era uma parceria. O dono das terras entrava com as terras, com as sementes, com ferramentas, etc. E o trabalhador entra com o trabalho. O problema é que era parceria, uma parte ficava para o dono da terra, uma parte ficava para o trabalhador. E isso era nas fazendas de café, no Sudeste, principalmente em São Paulo. Os donos das fazendas de café, os cafeicultores, faziam o seguinte, o cara chegava, beleza, vou começar a trabalhar, começava a trabalhar. Aí falava assim, você vai precisar de ferramenta, né? Vou, tá aqui a ferramenta. Você vai precisar de uma casa para morar. Sim, claro, vou precisar de uma casa para morar. Mora nessa casa aqui. Eu não vou conseguir, não vou plantar hoje e vai colher amanhã, leva um tempo, leva alguns meses, até lá eu vou precisar comer, vou precisar me vestir, não tem problema, tá aqui, comida, roupa, tudo aqui, beleza. Aí o europeu, né, o migrante, trabalha, planta, o café é vendido, quando vem o lucro da venda do café, vem o cafeicultor e fala para ele, eu vendi, muito bom, trabalho excelente, vendeu, deu muito lucro. Então eu vou aqui, vamos supor aqui, deu 100 mil de lucro. Desses 100 mil, 10 mil são meus e 90 mil é seu. Tô aqui exagerando, na verdade era 90 mil é meu e 10 mil é seu, mas vamos fazer de conta que o cara ainda era bonzinho. Então 10 mil é meu, 90 mil é seu. Aí o cara falava, nossa, né, que bom, ganhei muito. Só que então, desses 90 mil, você está me devendo 10 mil da casa, 10 mil da alimentação, desse período que você ficou sem trabalhar, 20 mil das ferramentas, está me devendo mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Então eu vou ganhar quanto? Na verdade, você não vai ganhar nada, você está me devendo ainda mais 20 mil. Então você vai ter que trabalhar mais um pouco para poder me pagar. Percebem? O cafeicultor fazia o trabalhador ter uma dívida, e essa dívida não acabava nunca. Se vocês perceberem, o que esse cafeicultor está tentando fazer com o imigrante europeu é escravizá-lo, porque ele não vai pagar nunca esse valor. Então, os migrantes começaram a denunciar os cafeicultores brasileiros para os seus países. Por exemplo, a Prússia, que é um reino que vai dar origem à Alemanha, a Prússia proibiu os prussianos de virem para o Brasil, porque ela falava, vocês vão ser escravizados. Ela não permitia que os agentes brasileiros fossem contratar pessoas lá e proibia, vocês não podem ir para o Brasil porque lá vocês vão ser escravizados. Então isso começou aí os europeus não queriam mais vir para o Brasil. E aí os fazendeiros de café, principalmente em São Paulo, onde ele se desenvolveu mais, vão falar, não, vamos ter que fazer aqui uma outra estratégia, que essa não deu muito certo. Então, a partir de 1870, inicia-se uma nova tentativa de trazer europeus,
e não mais no regime de parceria, mas no regime de colonato, que agora tem um salário fixo e além do salário, uma parte dos lucros fica para o migrante. Agora tem uma segurança, tem um salário, não vai ficar aquela coisa da dívida eterna. E além disso, o governo brasileiro, ele custeava a imigração, ele pagava a viagem, pagava hospedagem nos primeiros dias e ele incentivava mesmo. E o Brasil começou a fazer muita propaganda, cartazes como esse que você está vendo na imagem. Que tá aí, é um cartaz, uma propaganda na Alemanha, se não me engano, voltada para os alemães, fazendo propaganda de Santa Catarina, para eles irem para Santa Catarina. Mas tinha dessas para vários lugares, e não só na Alemanha, em vários lugares da Europa. Então, o mote da propaganda brasileira é: venha para o Brasil. Nós temos muita terra, a terra é muito fértil, então se você trabalhar bastante, você vai enriquecer, e a gente não está tendo guerra, não tem conflito, porque na Europa, no século XIX, você estava tendo muitos conflitos, revoluções, unificação de país, o ambiente estava ruim na Europa. Então aqui é um lugar pacífico, cheio de riquezas naturais, e nós acolhemos bem todo mundo. Aliás, esse mito de que o brasileiro acolhe bem todo mundo meio que dura até hoje, né? A gente vai ver que não é bem assim. E aqui é uma propaganda italiana. Assim, eu não falo italiano, mas esse cartaz aqui tá fácil de traduzir. Vocês vão perceber aqui que está escrito no topo. Deixa eu pegar aqui o marcador. Temos aqui a canetinha. Está escrito... tirei o marcador. Pronto. Está escrito aqui in America, ou seja, na América. Aí está escrito Terre in Brasile per gli italiani. Terras no Brasil para os italianos. Aí embaixo está escrito navios partindo toda semana do porto de Gênova. Venha construir o vosso sonho com a família. Então venha com toda a família construir o seu sonho. Na Itália tinha a expressão fazer América, que valia tanto para os imigrantes que vinham para o Brasil, quanto para a Argentina, quanto para os Estados Unidos. Foram os 3 países que mais receberam imigrantes italianos no século XIX. Primeiro lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, Argentina. Terceiro lugar, Brasil. Ou segundo lugar, Brasil. Terceiro lugar, Argentina. É mais ou menos isso. Então era muito forte. E essa propaganda era uma propaganda do governo brasileiro para os italianos. E aqui embaixo, bem interessante, está escrito o seguinte: um passo de oportunidade, clima tropical, vida em abundância, riquezas minerais. No Brasil você pode ter o seu castelo, o governo da terra e ferramentas para todo mundo. Tá aqui, o governo da terra é utensili a tutti. O governo da terra e ferramentas para todo mundo. Então olha a propaganda, vem pro Brasil, a gente vai te dar tudo que você precisa e você vai ser feliz, rico e mais nada você vai querer da sua vida. Então essa era a propaganda do Brasil. Então percebam também que essa imagem do Brasil como o melhor lugar do mundo vem um pouco dessa época. Não só dessa época, tem todo o imaginário desde da colonização do Brasil, desde o descobrimento do Brasil, tem todo o imaginário do Brasil ser meio que um paraíso na Terra, mas nesse momento isso vira uma propaganda para atrair pessoas para cá. Mas aí vocês vão reparar, o governo brasileiro está fazendo todo esse esforço de trazer alemão, italiano, polonês, espanhol, todo mundo, quer dizer, todo europeu, para vir para cá. A pergunta é, por que simplesmente não libertavam os escravos e contratam eles? Eles já estão aqui. Por que vai trazer mais gente de fora? Já tem os negros aí. Por que não contratá-los? Eles já conhecem o serviço, eles já estão aí. Se forem libertos, vão ficar desempregados. Por que não contrata eles? Aí vem a parte cruel do fim da escravidão no Brasil.
A gente está vendo todo esse processo de trazer imigrantes europeus antes da abolição da escravidão. É a partir da Lei Eusébio de Queiroz, mas a escravidão ainda não acabou. Só que os fazendeiros de São Paulo e de outros lugares do Brasil já estão se preparando para o fim da escravidão, porque eles sabem que é questão de tempo, uma hora vai acabar, porque não pode mais trazer de fora, uma hora vai acabar. Então eles já estão se preparando. Só que eles não estão se preparando pensando, vamos libertar os nossos escravos e contratá-los como assalariados. Eles estão pensando, vamos substituir os escravos por imigrantes europeus. Por que substituir e não simplesmente transformar o escravo em trabalhador livre? Porque o objetivo nesse momento era embranquecer o povo brasileiro. Graças a teorias evolucionistas aplicadas à raça humana, imaginava-se que os negros estavam num estágio de desenvolvimento inferior ao europeu. Então pegavam a ideia do Darwin, da evolução da espécie, interpretavam de uma forma meio torta e diziam assim, olha, as espécies elas evoluem. Os mais adaptados sobrevivem, os menos adaptados são extintos. Na espécie humana, os mais adaptados aparentemente são os europeus, porque eles são ricos. Os africanos, os indígenas, os asiáticos, que são mais pobres, então eles são menos evoluídos. E aí o Brasil começa a ter a ideia ao longo do século XIX, e isso dura até o começo do século XX, e um pouco dessa ideia ainda está presente no imaginário brasileiro. Começa-se a ter a ideia de que se o Brasil tivesse mais europeus, o Brasil ia ficar mais civilizado. E se o Brasil incentivasse a vinda de europeus e acabasse com a vinda de negros, a população brasileira ia ficar cada vez mais branca até o momento em que ela fosse completamente branca e aí seria igual à Europa. O Brasil seria igual à Europa. E eles usavam como argumento o fato de que os Estados Unidos, no século XIX, incentivou a vinda de imigrantes europeus, assim como o Brasil. Os Estados Unidos também, da mesma forma que tinha essas propagandas brasileiras na Europa, tinha propagandas dos Estados Unidos na Europa. Os norte-americanos iam contratar pessoas na Europa para levar para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos era uma outra questão. Os Estados Unidos, quando se tornaram independentes, eles eram basicamente só o que é hoje o litoral leste dos Estados Unidos. Hoje, o país Estados Unidos ele é muito maior do que era o território que tinha quando se tornou independente. E esse território foi conquistado ao longo do século XIX. E para ocupar esse território e substituir a população indígena nativa que tinha, que eles foram exterminando os índios conforme iam conquistando os territórios, para substituir a população indígena nativa e ocupar esse vasto território, eles incentivaram maciçamente a vinda de imigrantes europeus para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, nesse período, teve um grande desenvolvimento econômico. Mas o que causou o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos? A expansão do território fez eles encontrarem minerais preciosos, que foi a corrida para o oeste. Vocês já devem ter ouvido falar dos filmes de faroeste. Faroeste vem do inglês Far West, quer dizer oeste distante. É a região que eles ocuparam ao longo do século XIX, que tinha índio e mina de ouro. Então, e eles matavam os índios e pegavam o ouro. É isso o faroeste. Então, para ocupar esses novos territórios que estão sendo ocupados, eles trazem os imigrantes, o país se desenvolve com esses minerais preciosos, com principalmente ouro que é encontrado, mas o país também se desenvolve com uma grande industrialização. Os Estados Unidos, ao longo do século XIX, se industrializam. Os Estados Unidos vai ter uma própria revolução industrial no século XIX, vão se tornar um país industrializado. Então, os Estados Unidos vão ter um crescimento territorial, um desenvolvimento econômico, baseado numa forte industrialização. Isso que fez os Estados Unidos se desenvolverem. Isso poderia acontecer com populações vindas de qualquer lugar do mundo, calhou de ser com os europeus, que foram para lá. Mas no Brasil eles achavam que eram os europeus que tinham feito os Estados Unidos se desenvolverem. E na Europa eles também achavam. Na Alemanha eles falavam que os alemães que migraram para os Estados Unidos fizeram os Estados Unidos enriquecer. Na Itália eles falavam, os italianos que foram para os Estados Unidos fizeram a Itália enriquecer, enfim. E no Brasil eles acreditavam nessa história. E no Brasil você tem um nome muito interessante que é o Nina Rodrigues. Nina Rodrigues, eu recomendo que vocês pesquisem no Google sobre ele depois. Ele era um médico que defendia a teoria do eugenismo. O que é o eugenismo? O eugenismo é dizer que a ciência tem que ajudar a evolução das espécies, no caso a evolução da humanidade. Então a ciência tem que ajudar a escolher quais são os indivíduos mais adaptados, mais bem desenvolvidos,
e incentivar que esses indivíduos gerem descendentes e evitar que os outros gerem descendentes. Então é uma teoria absolutamente racista. E pensadores como Nina Rodrigues, que viveu ao longo do século XIX, morreu no comecinho do século XX, vão ser pessoas que vão ter teorias científicas, que hoje em dia a gente sabe que de científica não tem nada, mas que na época eram vistas como teorias científicas que comprovavam que o branco era melhor do que o negro. E por isso era interessante o Brasil investir na vinda de brancos e não de negros. É por isso que no século XIX tem, por exemplo, uma grande quantidade de negros norte-americanos que ao longo do século XIX nos Estados Unidos você tem a Guerra de Secessão, que é uma guerra entre a parte escravista dos Estados Unidos contra a parte que era industrializada e contra a escravidão, ganha a parte que é industrializada e contra a escravidão. O sul dos Estados Unidos era escravista. E nessa época muitos escravos fugiram e tentaram vir para o Brasil como migrantes. Tiveram a entrada negada. Africanos tentaram vir para o Brasil como migrantes. Tiveram a entrada negada, tiveram visto negado. Asiáticos tentaram vir para o Brasil como imigrantes, tiveram a entrada negada. Os japoneses vão ser aceitos como imigrantes no Brasil só no século XX, porque depois vai mudar um pouco essa mentalidade, mas bem pouco, na verdade. Mas, a princípio, os asiáticos também não eram aceitos. O Brasil queria brancos, que é embranquecer o povo. Essa é a ideia, e essa era a palavra, embranquecer o povo brasileiro. Nesse ponto de vista, pessoal, o mestiço, que hoje a gente fala do Brasil como um país miscigenado, o país da mistura, o país multicultural, nessa época isso era visto como errado. Isso era degenerar a população. O indivíduo mestiço, ele era degenerado. Daí que vem a palavra mulato. Mulato vem de mula. Mula é um animal mestiço. É um animal que não pode ter descendentes porque ele é um cruzamento de duas espécies diferentes. Então ele só serve como animal de tração, não tem outra serventia. Então o mestiço não era visto como algo bom, ele era visto como algo ruim. O bom era ser branco. Então tinha que embranquecer o povo. Por isso que o Brasil queria trazer imigrantes, e especificamente imigrantes europeus, para substituir os negros. Aliás, em 1891 chegou a ter uma lei no Brasil que proibia a entrada de pessoas não brancas no Brasil, de imigrantes que não eram brancos, de vir morar no Brasil. Se você era branco, você podia vir morar no Brasil, você era bem aceito. Se você não era branco, desculpa, volta para sua casa. Isso é muito forte, né? Então, quando a gente fala do Brasil, o país que aceita todo mundo bem, todo mundo branco e europeu. Quem não é branco e europeu não é bem aceito. E isso a gente vê até hoje. A gente vê pelo Brasil, no norte do Brasil hoje, a grande quantidade de imigrantes venezuelanos absolutamente discriminado. A grande quantidade de imigrantes haitianos que vieram para o Brasil, por conta de todos os problemas que o Haiti teve nos últimos anos, absolutamente discriminado. Imigrantes bolivianos, que em São Paulo tem muito, absolutamente discriminados. Os bolivianos passam ainda hoje em São Paulo por problemas semelhantes ao que eu expliquei agora há pouco do sistema de parceria, de chegar, prometerem uma coisa e quando ele vai ver ele tem uma dívida que ele não consegue pagar nunca e acaba tendo um trabalho análogo à escravidão. Então o Brasil, historicamente, seleciona os imigrantes que ele trata bem e os imigrantes que ele trata mal. Essa história de que o Brasil é o país que aceita bem todo mundo não é bem verdade, infelizmente. E o que acontece com os afrodescendentes, então, se eles são substituídos pelos europeus? A princípio, os postos de trabalho são preferencialmente dos brancos, então eles vão pegar os piores postos de trabalho ou os trabalhos informais. Eles não têm acesso a terras por causa da lei de terras. Então eles vão para as regiões indesejadas, lugares inóspitos, lugares afastados, ou no caso das grandes cidades, eles vão para os bairros que ninguém quer morar. Se a gente pensar, por exemplo, algumas cidades do Brasil que são muito características. Em Recife tem uma área da cidade que é de mangue, que é cheia de lama. É para lá que essas populações vão, porque ninguém quer morar ali, porque é sujo, porque é fedido. Para onde que essas pessoas vão, o exemplo que está aqui no Rio de Janeiro, onde é mais difícil de construir? Na praia ou no morro, que é todo acidentado? É no morro.
A cidade do Rio de Janeiro era toda plana, os morros eram todos de vegetação, área natural. Essa população não tem para onde ir nas cidades, vai ocupar o lugar que ninguém quer, o morro. Na cidade de São Paulo, você tem as áreas de manancial, próximas de represas, próximas de rios, que são áreas que não deveriam ter populações vivendo ali, deveriam ser áreas de preservação ambiental. Mas essas pessoas, como não vão para os bairros, vão para essas áreas de periferia, vão para essas áreas que não deveriam ser ocupadas. Então é para isso que eles vão para esses lugares. É por isso que no Rio de Janeiro a maior parte da população das favelas é negra, porque são os descendentes desses escravos libertos que não tinham para onde ir, vão para o lugar que ninguém quer ir. E no meio rural, comunidades quilombolas. Elas seguem existindo, mesmo após o fim da escravidão, agora não mais por negros fugitivos, mas por negros que não têm outra oportunidade de sobreviver no país, senão nessas comunidades. E é por isso que elas existem no Brasil até hoje. Elas são uma necessidade para uma parte da população que não tem acesso a outros meios de sobrevivência. E aí esse imaginário de que o negro é inferior, de que o negro é indesejável, de que seríamos melhores se todos nós fôssemos brancos descendentes de europeus, isso ainda está no imaginário das pessoas. Isso ainda está presente nas piadas racistas, nas brincadeiras que não deveriam ser brincadeiras, né, que se fazem com os negros, em expressões pejorativas, enfim, todo esse imaginário continua, mas de forma ressignificada. Hoje, ninguém olha para um negro, ou pelo menos a maioria das pessoas, porque deve ter gente que ainda fala isso, mas a pessoa não olha para o negro e pensa escravo. Mas é muito comum a pessoa olhar para o negro e pensar pobre, bandido, analfabeto, violento, e por aí vai. Então toda essa imagem que se construiu do negro como inferiorizado, ela ainda permanece na nossa sociedade. Como eu disse, ressignificada, de outra forma, com outros elementos, mas ela ainda permanece na nossa sociedade nos dias de hoje. Por isso que a gente fala de ações afirmativas e de outras questões referentes à comunidade negra no Brasil. Tudo isso colocado, vamos analisar as questões. Primeiro, a primeira questão de história. Escrevendo em jornais, entrando para a política, fugindo para quilombos, montando pecúlios para comprar alforrias. Os negros brasileiros não esperaram passivamente pela libertação. Em vez disso, lutaram em diversas frentes contra a escravidão, a ponto de conseguir que, à época em que a Lei Áurea foi assinada, apenas uma pequena minoria continuasse formalmente a ser propriedade, que é o que eu falei, né? Em vários lugares do Brasil, várias cidades foram libertando os escravos antes, mas por conta da luta, da resistência e da viabilidade econômica. No que diz respeito à abolição, o texto apresenta uma análise historiográfica realizada nas últimas décadas por historiadores brasileiros e brasilianistas. Brasilianistas são estrangeiros que estudam a história do Brasil, que se diferencia das análises mais tradicionais. Essa análise recente apresenta a extinção do regime escravista em grande parte como resultado a. Da ação da imprensa engajada, que, controlada por intelectuais brancos sensíveis à causa da liberdade, levantou a bandeira abolicionista. Não. A imprensa era controlada por intelectuais brancos, mas não foram eles que, por serem bonzinhos, resolveram brigar para libertar os escravos. Eram os negros que escreviam nos jornais, que se manifestavam contra a escravidão. B. Das necessidades do capitalismo inglês de substituir o trabalho escravo pelo assalariado, visando ampliar o mercado consumidor no Brasil. Essa é uma pegadinha que eu disse para vocês, né, que a Inglaterra queria que tivesse mais mercado consumidor, mas a abolição da escravidão não acontece por causa disso. A Inglaterra pressionou o Brasil, mas não foi esse o fator determinante para a abolição da escravidão. E não é disso que o texto está falando. Quando a gente fala aqui de questões no Enem, a afirmação pode até ser verdadeira. Essa daqui é verdadeira um pouquinho, porque isso não foi determinante. Não foi isso que causou o fim da escravidão no Brasil, porque a Inglaterra pressionava o Brasil desde que o Brasil era colônia para acabar com a escravidão. E só acabou em 1888. Então, mas só que fez parte do conjunto de forças que fez o governo brasileiro pensar em acabar com a escravidão, mas não foi isso que determinou. E o texto citado não está falando disso.
C. Da luta dos próprios negros, escravos ou libertos, que empreenderam um conjunto de ações que tornaram o regime escravista incapaz de se sustentar, escrevendo nos jornais, entrando para a política, fugindo para quilombos, montando pecúlios para comprar alforrias. Pecúlio é um patrimônio, então eles juntavam patrimônio, como eu falei dos escravos de ganho, né? Juntavam patrimônio para comprar alforria. Alforria é a sua liberdade. Então a alternativa certa aqui é a alternativa C. Eu marquei errado ali, vamos aqui, alternativa C, essa daqui é a certa, ok? Do espírito humanitário de uma moderna camada proprietária que, influenciada pelo liberalismo, tomou atitudes individuais libertando seus escravos. Não foi isso que acabou com a escravidão no Brasil. Teve um ou outro fazendeiro humanitário que libertou seus escravos, mas isso não acabou com a escravidão no Brasil. Da ação benevolente da princesa Isabel, que, assessorada por intelectuais e políticos negros, tomou a abolição como uma causa pessoal. Isso aqui foi dito durante muito tempo, se ensinou durante muito tempo nas escolas, isso aqui como verdade. Que a princesa Isabel, com a ajuda de negros e sensibilizada com a causa dos escravos, resolveu acabar com a escravidão. Não, é o processo que eu expliquei para vocês. Ela assinou uma lei que foi resultado de um longo processo histórico de lutas, discussões, debates e que resultou na Lei Áurea. Então a alternativa certa aqui é a alternativa C, que está marcada aqui. Aí está errado, ok? Outra questão de história. A cessação do tráfico lançou sobre a escravidão uma sentença definitiva, mas cedo ou mais tarde estaria extinta, tanto mais quanto os índices de natalidade entre os escravos eram extremamente baixos e os de mortalidade elevados. Era necessário melhorar as condições de vida da escravaria existente e, ao mesmo tempo, pensar numa outra solução para o problema da mão de obra. Então aqui ele está dizendo que acabar com o tráfico de escravos, em algum momento a escravidão ia acabar. Porque a taxa de fecundidade entre os escravos era baixa. Escravo, não era tão comum escravo ter filho. E a mortalidade é alta, então morrem mais escravos do que nasce. Então uma hora ia acabar os escravos. Então precisava substituir essa mão de obra. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz determinou a extinção do tráfico transatlântico de cativos e colocou em evidência o problema da falta de mão de obra para a lavoura. Para os cafeicultores paulistas, a medida que representou uma solução efetiva desse problema foi valorização dos trabalhadores nacionais livres, não. Busca por novas fontes fornecedoras de cativos, não podia vir escravo de outro lugar. Desenvolvimento de uma economia urbana e industrial, não. O Brasil se urbanizou e industrializou muito tempo depois, na metade do século XX. Incentivo à imigração europeia, sim, como a gente viu, trazer os europeus para substituir a mão de obra escrava e também para fazer a população brasileira ficar europeia, ficar branca e europeia. Que vocês viram que absolutamente não deu certo, né? Não deu certo, a população brasileira é miscigenada e é bom que seja. Isso é uma qualidade, isso não é um defeito. E a escravização das populações indígenas. Nessa época, os indígenas já eram uma população muito reduzida e já, como é hoje, já muito enfraquecida e colocada à margem da sociedade. Agora as questões de sociologia, mas essa aqui, por exemplo, é uma questão de sociologia, mas usou um texto de um historiador, que é o José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho é um importante historiador que trabalha justamente, que pesquisa sobre a história do Brasil. O texto diz o seguinte: a população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social e frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo futebol, música, sobretudo samba, e dança, sobretudo carnaval, foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e arrogância de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos. Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que... Então aqui ele está falando, os escravos foram libertados, mas os negros continuaram sendo discriminados. Os caminhos de ascensão social dos negros são através do esporte e da arte. Através de outros caminhos é muito mais difícil para a população negra ter uma ascensão social, porque os direitos, apesar de na lei terem os mesmos direitos, na prática esses direitos são negados graças ao preconceito, graças ao racismo que existe no Brasil.
Então ele vai colocar, em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, ou seja, que no Brasil não tem racismo, isso seria a democracia racial. O autor demonstra que, essa ideologia equipara a nação a outros países modernos. Não. Existem países com menos racismo que o Brasil, existem países com mais racismo que o Brasil, mas existem países que já conseguiram fazer criar uma estrutura para que a população, independentemente da cor, tenha mais ou menos as mesmas oportunidades. Esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação. Não, a miscigenação no Brasil não diminuiu o preconceito. A miscigenação no Brasil não acabou com o preconceito. Às vezes ela até, em alguns casos, até reforça, porque muitas pessoas que são mestiças negam uma parte da sua origem. Essa peculiaridade nacional garante mobilidade social aos negros. Não, a mobilidade social dos negros no Brasil é muito difícil. São poucos os caminhos, é o que ele está dizendo no texto. D. Esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes. Sim, o mito da democracia racial, essa ideia de que no Brasil não existe racismo, que é todo mundo igual, ou que o racismo nos Estados Unidos é pior do que no Brasil, como se desse para escolher quem fosse menos mal, se o diabo ou o demônio, diz que isso camufla as formas de exclusão. Então, quando você diz no Brasil, não, mas o Brasil não tem racismo, aí você fala, tá, mas e por que os negros ganham menos que os brancos? Por que os negros apanham mais da polícia que os brancos? Por que tem mais negros na cadeia do que branco? Isso não são indícios de que no Brasil os negros e os brancos não são tratados da mesma forma? Né? Por que uma mulher branca, quando abre a bolsa dentro de uma loja, ninguém faz nada, e quando uma mulher negra abre a bolsa dentro de uma loja, ela é abordada pelos seguranças? Conversem com mulheres negras que já passaram por essa situação. Né? Conversem com mulheres brancas e perguntem se elas já passaram por essa situação. É muito mais comum que isso aconteça com mulheres negras. Então, existem muitos indícios, muitas situações no Brasil que mostram que a gente que a gente vive num país racista. E só que essa ideia, esse mito da democracia racial, que o Brasil é o lugar em que todos os povos, as diferentes raças e diferentes culturas se confraternizam e se amam, essa ideia está na cabeça das pessoas e acreditando nisso elas não enxergam a realidade do preconceito. E aqui a alternativa E que diz, essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias. Quando ele diz aqui essa dinâmica política, ele fala da democracia racial. Na verdade, a democracia racial não é uma dinâmica política. A democracia racial é um mito que se criou de que no Brasil não existe racismo. E a última questão fala do ensino de história de cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, que é a Lei 10.639 de 2003. Ela inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra. Tem uma lei semelhante que fala também da cultura dos povos indígenas, que é posterior, que é uma outra luta, talvez uma outra aula a gente converse sobre ela, que é uma questão de sociologia também. A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira, por quê? Legitima o ensino das ciências humanas na escola. Não tem absolutamente nada a ver essa resposta. B. Divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. Não, aqui é uma pegadinha. Ela não divulga conhecimentos para a população afro-brasileira, mas divulga conhecimentos sobre a população afro-brasileira. Porque uma das coisas que ajuda a diminuir o preconceito é conhecer o outro. Se eu sou branco e não conheço nada da cultura negra, é mais fácil eu ser preconceituoso. Se eu sou branco e conheço a cultura negra, é mais difícil eu ser preconceituoso, porque eu conheço, eu entendo, eu sei o que quer dizer. Então não vou tratar como uma coisa estranha, esdrúxula e que eu tenho que tacar pedra. Conhecendo, o preconceito diminui.
C. Reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. Etnocêntrica seria, essa ideia reforça que a África é o centro do mundo. Não, é outra coisa. A gente tem uma tradição cultural, escolar e científica no Brasil que é eurocêntrica, de considerar a Europa mais importante. Quando a gente tem a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, você está dando um pouco de visibilidade para a cultura afro-brasileira. E o ensino brasileiro ele ainda é eurocêntrico. Nas aulas de história a gente estuda muito mais história da Europa do que história da África. Mas a gente tem a obrigatoriedade, hoje em dia, a história da cultura e dos povos afro-brasileiros, né, da África e do Brasil, ela ganha cada vez mais espaço, mas a gente ainda tem uma visão eurocêntrica, então ela não reforça uma visão etnocêntrica da África, mas diminui um pouco do eurocentrismo, da visão etnocêntrica com a Europa no centro. D. Garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. Não. O que garante a igualdade no acesso à educação são as leis que garantem que todo cidadão brasileiro deve ter acesso à educação. Então, essa lei não é para incluir os negros na educação, ou os negros na escola. Esse acesso é garantido por outros caminhos, por outras leis. Essa lei é para que se fale sobre os negros na escola. E impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. É exatamente essa. A obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas ajuda a reconhecer o papel que essas populações têm no Brasil. Né? Para a gente não estudar a história e a cultura do Brasil como se essas populações não existissem, ou se fossem só um mero detalhe na história do Brasil, mas conhecê-las e perceber que elas são uma parte importante da história do Brasil. É isso, espero que tenha ajudado e até a próxima. Tchau!